Olá, meu nome é Ademir, sou aluno do Centro Universitário Internacional Uninter, Polo de Juara. Meu RU é 254583. Minha orientadora acadêmica é Maria da Fátima da Silva. Então, essa é a minha terceira aula para o ensino supervisionado na docência para o ensino médio. E aqui eu vou falar sobre a matemática e o material lúdico, como um jogo representa uma situação problema determinada por regras. Então esse é um tema bastante relevante aí para o ensino médio, uma vez que se fala em jogos no ensino médio, é preciso se pensar muito bem a forma de trabalhar com os jogos, ou seja, inserir eles na sala de aula para os alunos do ensino médio. Então é muito importante a gente começar aqui falando sobre esse material lúdico, que o material lúdico não é um material comprado, um material ali que você consegue nas livrarias, e sim um material produzido, um material adquirido aí pelos próprios alunos ali como materiais de reciclagens. Então aqui, falando sobre esse material lúdico, já se pensa aí em trabalhar tanto a matemática de forma lúdica para também os alunos do ensino médio, que é possível, é capaz de desenvolver sim uma aula bem pensada, bem planejada, e também trabalhar já a questão da natureza, isso trabalhando aí a reciclagem, por exemplo. O tema é a matemática e o material lúdico, ele pode até se estender a outras áreas, aqui específico na matemática, mas observa-se que ele pode até se estender também para outras áreas do conhecimento, uma vez que a escola ela pode trabalhar com projetos, onde engloba todos os professores de áreas, né, voltada, né, do ensino médio, e todos possam desenvolver aí atividades lúdicas, partindo aí de materiais produzidos pelos próprios alunos, em que esses materiais eles podem ter muito sentido, ter significado, né? Uma vez que, lembrando que o jogo, ele representa, na verdade, uma situação problema, onde o aluno ele precisa pensar, ele precisa desenvolver o seu raciocínio lógico, né, que é o chamado raciocínio lógico, para resolver determinado problema. Então, é pensado aí nesse material, nesse trabalho, que muitos autores aí vêm falando sobre a importância dos jogos, né? Piaget defendia isso, que os jogos eles contribuem para o desenvolvimento lógico de uma criança. E hoje esse tema aqui será debatido também para o ensino médio. Ao pensar que o jogo ele dá uma ideia assim de encantamento e ele tem um desenvolvimento social e intelectual. Então todo jogador, ao estar ali participando de um jogo, ele começa a ter essa visão social aí e intelectual, partindo ali do encantamento, do prazer, da ludicidade. Então é pensando no desenvolvimento social e intelectual de raciocínio lógico, ou seja, para desenvolver o raciocínio lógico, é que se pensa no trabalho matemático aí também para o ensino médio,
envolvendo esses jogos, envolvendo maneiras diferenciadas para se trabalhar. Isso para mostrar que a utilização dos jogos na escola, ele não é algo novo. Então veja que, como eu disse um pouco antes, que Piaget defendia sobre o processo educacional com jogos, mas isso era pensado lá para o ensino infantil, o ensino fundamental dos anos iniciais e também para os anos finais. E esse trabalho de ludicidade, ele precisa hoje também ser inseridos para alunos do ensino médio, devido à gama de possibilidades que as crianças têm, né, os adolescentes têm, que são encontrados aí nos meios de comunicação, aí, como o celular, o smartphone, né, os aparelhos eletrônicos de um modo geral, que faz com que as crianças aí parem ou fiquem de frente a esses aparelhos horas e horas, e para eles ali é um prazer, é algo tão satisfatório estar ali à frente, que pensa-se numa educação também na escola diferenciada, de uma forma que vai buscar aí o interesse desenvolver, né, o interesse das crianças ou dos adolescentes, aqui se tratando do ensino médio, de forma prazerosa, de forma que atendam as habilidades ali, mas que parta de algo mais interessante. Como já disse, que os jogos na escola, ele não é algo novo, né? Mas ele precisa ser pensado para começar também a desenvolver realmente nessas salas de aulas, e de um modo geral, assim, englobando o conteúdo com a ludicidade. E sabemos que o uso de jogos implica numa mudança significativa do processo de ensino e aprendizagem, e ele permite alterar o modelo tradicional de ensino. Então, essa proposta que estou fomentando aqui, ela vem ao encontro da necessidade da escola alterar esse padrão tradicional de escola aí, onde se transmitia o ensino, a aprendizagem, ou se transmitia aquilo que o professor conhece, e os alunos apenas meros receptivos ou reprodutores desse conhecimento. E ao desenvolver esse trabalho, entende-se que o aluno aqui, ele também vai fazer parte desse processo de ensino-aprendizagem. Por quê? Porque vai partindo dos jogos, partindo daquilo que encanta a criança, que ajuda a criança a pensar, a resolver problemas ali, por mais simples que seja. E é sabido que o trabalho com jogos nas aulas, aqui se referindo eu na aula de matemática, mas também pode ser estendido em outras áreas, ele precisa ser bem planejado e orientado, e bem orientado, né, de forma que realmente ele atenda, que ele venha aí auxiliar o desenvolvimento de habilidades, e essas habilidades serão observadas pelo professor, e essa observação que o professor terá dessas habilidades, desses jogos, ele vem auxiliar aí a observação, a análise, ao levantamento de hipótese, às buscas de suposições, uma reflexão, uma tomada de decisão. Então,
quando se fala aí em levantamento de hipótese, quando eu me refiro a isso, lembrando que ao resolver um problema, ele vai levantar uma hipótese, ou seja, ele vai basear em algo que ele tenha conhecimento. Então, se conheça uma hipótese de algo que ele já tenha vivenciado. E essa reflexão aí, essa tomada de decisão que eu venho referir, ela vai despertar aí o aluno, vai instigar o aluno a buscar, a, a refazer o seu processo de ensino aí, ou seja, o seu processo de aprendizagem, né? Através da sua argumentação e de uma organização ali do seu raciocínio, da sua observação através desse jogo, através desse processo aí, e relacionando o seu conhecimento com o que nós chamamos ali de raciocínio lógico. Então, esse raciocínio lógico que se vem dizendo aqui é aquele momento em que o aluno começa a organizar os seus pensamentos, organizar a sua forma de pensar, dando voz e vez para aquilo que ele tenha vivenciado. E lembrando que nos jogos aí, como um pouco antes eu tenho me referido a essa palavra, né? Ele tem que ser planejado, lembrando muito bem isso, que ele tem que estar bem planejado e bem pensado, né? Ou seja, você primeiro vai fazer uma orientação, você vai fazer uma ligação, né? A palavra não seria orientação, seria uma ligação. Você fará uma ligação do seu conteúdo com um determinado jogo que você precisa ou quer desenvolver na sala de aula. E para que isso ocorra realmente um aprendizado e os adolescentes desenvolvam habilidades ideais, é necessário que esse planejamento do professor venha de encontro com as habilidades que há na BNCC, e esse encontro, essas habilidades, elas produzam realmente, de fato, um ensino-aprendizado ali que permite ao aluno conhecer, pensar num desenvolvimento lógico e ter aí a capacidade de busca. As habilidades, nós sabemos que nos jogos as crianças vão adquirir habilidades, e essas habilidades no jogo, por que é no jogo? Porque os alunos, ele vai ter uma oportunidade ali de resolver seus problemas. Então, quando ele joga, quando ele busca relacionar o seu conhecimento com algo que ele já vivenciou, ele vai conseguir resolver os seus problemas de forma talvez até mais fácil, através da investigação, e vai descobrir aí uma melhor oportunidade de conhecimento. Tudo isso através das jogadas que ele tem feito ali naquele jogo, como já foi dito antes, bem pensado, um jogo orientado, que vai atender realmente aquele conteúdo que o professor precisa repassar. Ou seja, não é precisa repassar. A ideia aqui não é o professor repassar os seus conhecimentos, mas encontrar maneiras que os alunos, por si sós, através dos jogos, né, eles vão conseguindo realizar essa busca. É bom lembrar aqui que não é fácil, né, já deixando claro isso. Por quê?
numa sala onde você incorpora jogos, brincadeiras, né, músicas, e danças, teatro, é uma sala em que raramente você conseguirá fazer com que as crianças, os adolescentes principalmente, não tenha muito barulho, não tenha muito volumes altos, vamos dizer assim, né? Por quê? Porque isso aí vai instigar nos adolescentes, ou aguçar nos adolescentes, uma, um ânimo a mais, né? E aí é necessário até que o professor, antes de cada jogo, crie-se regras para determinados momentos. E os alunos, ao refletir as regras, e lembrando que todo jogo ele possui uma regra. E para trabalhar essas regras, para trabalhar o jogo, o aluno precisa de conhecer quais são essas regras. E também a regra da sala de aula, as regrinhas que são aí, são usuárias de alunos do ensino fundamental e dos alunos da educação infantil, né? Não são pré-1 e pré-2, é educação infantil. É necessário que essas regras também venham surtir efeito para os alunos do ensino médio. Porque a partir do momento que eles vão ter que conhecer a regra do jogo e além da regra do jogo, eles também vão precisar acompanhar as regras da sala de aula. E isso vai estabelecer uma relação entre os elementos, tanto elementos dos jogos, né, e quanto aos elementos dos conceitos da matemática. Então essa relação entre regras, ela é necessária. Por quê? Porque a matemática, ela é mais basicamente desenvolvida através de regras, através de fórmulas, né? Então, veja que o aluno, ao começar a entender, começar a perceber que as regras é fundamental para o seu, poderia dizer, o seu comportamento na sala de aula e para o seu comportamento diante de um jogo, né, ele vai buscar estratégia ali de ganha, né, porque ninguém joga para perder, né, todos jogamos para ganhar, e aí ele vai desenvolver essas habilidades aí e perceber que a cada regra, a cada momento que ele precisa jogar, ele vai buscar uma forma, uma nova maneira, ele vai investigar, ele vai pensar uma nova forma de conseguir chegar ao topo ali, que é a sua vitória. E falando aí sobre os elementos dos jogos e os conceitos matemáticos, nós também podemos dizer que o jogo ele vai possibilitar uma situação de prazer e aprendizagem significativa nas aulas aqui referidas, nas aulas de matemática. Então esse jogo ele possibilita, ele vai desenvolver, vai fazer com que o aluno compreenda, que ele compreenda o conteúdo, né? E terá um conhecimento significativo em relação ali, ou partindo-se desses jogos, que ele desenvolve habilidades ali necessárias que ele pode carregar para a vida toda. E lembrando que um jogo é como um filme que se passa na cabeça da gente. Raramente você vai conseguir esquecer um jogo, esquecer uma história que você tenha vivenciado, que você faz parte desse momento. E o jogo é isso. Então o jogo ele vem ajudar
através também da memorização, né? Uma história passada que vai fazendo parte da vida presente, ou faz parte da vida presente, porque ele não vai esquecer o momento ali de perca ou de ganha, né, que ele tenha vivenciado, e ele vai continuar sempre futuramente pensando em novas estratégias, novas maneiras de resolver os seus problemas. E o trabalho com jogos, bato aqui na tecla trabalho com jogos ou jogos na educação, porque o trabalho com jogos ele é um dos recursos que vai favorecer o desenvolvimento da linguagem. Então, em diferentes processos de raciocínio e de interação entre os alunos, e durante o jogo, cada jogador ele vai ter a possibilidade de acompanhar ali um trabalho que é desenvolvido por todos. Ou seja, quem são esses todos? Pelo seu opositor ali, pelo seu adversário, vamos dizer assim. E defender pontos de vista e aprender a ser crítico e confiante em si. Então, essa confiança que ele vai aguçar ali no próprio aluno é a confiança de que ele é capaz, que ele consegue e que ele pode chegar lá. E há outros aspectos aí em que é importante refletir, é propor que os jogos de forma constante nas aulas de matemática, ele pode ser um jogo repetitivo, né? Isso quando se fala em constância em jogos de forma constante, que ele pode ser repetitivo ou não. Tudo isso vai depender da maneira como as crianças elas observou, como elas enxergou esses jogos, né? Porque, por exemplo, eu levo um jogo para a sala de aula, ali pensando num desenvolvimento de um trabalho rico, que a partir desse trabalho eu posso voltar para o conteúdo de atividades ali e que os alunos, certamente, ao meu pensar, eles desenvolver de maneira boa, de maneira correta e vão conseguir ali resgatar aquele conteúdo que pretendo ensinar. Mas, ao mesmo tempo, esse jogo ele pode sentir-se rejeição. E ao sentir rejeição, o que eu preciso fazer? Eu preciso ter ali uma nova estratégia. Para isso, se vem pensado lá, já no planejamento, num ditado popular que se diz uma outra carta na manga, né? Então, você precisará estar ali com uma ideia fixa, com uma possibilidade de trabalho, mas você também ter criado ali dentro do seu planejamento uma outra linha que você possa seguir caso esse primeiro jogo, né, essa primeira intuição de jogo não venha a ser aceita ou não venha assim ter aquela produtividade que o professor tenha não, que vem esperando, né? E essa ideia de ludicidade, então voltando a falar um pouquinho sobre a ludicidade no ensino, essa ideia de ludicidade nos dá a possibilidade de um trabalho muito rico, como venho sempre debatendo sobre esse tema, né? Mas por quê? Porque ele é rico. É um trabalho rico porque ele pode estimular as aprendizagens e o desenvolvimento de habilidades matemáticas por parte dos alunos, lógico. E às vezes não. Como já disse anteriormente, às vezes ele pode ser visto não tão de forma tão agradável para as crianças. E aí é aquela frase que eu comentei um pouco antes. O professor ele precisa ter ali uma forma diferenciada para caso esses jogos não tenha surtido efeito,
ele venha buscar uma outra forma de desenvolver a sua aula. É importante também a gente pensar aqui que nem sempre todos os alunos de uma mesma sala eles vão encarar esse jogo como uma possibilidade de ensino. Então, cada pessoa, cada aluno reage de uma forma diferente aos jogos. Alguns alunos gostam muito de jogos e outros não. Então, ali, os alunos que se interessam por jogos aí em celulares, notebooks, né? Então, nesses aparelhos eletrônicos, de um modo geral, já resumindo tudo, né? Os alunos que têm esse conhecimento, às vezes não se interessarão tanto, mas não quer dizer que eles também não possam estar trabalhando ali junto com os outros, de forma ali a transmitir aquele conhecimento dele. E uma outra coisa assim que eu penso que é muito importante é o professor começar a investigar ou investigar os seus alunos e partir deles propor aos alunos criar um jogo baseado naqueles jogos que eles usam, né, em seu celular ou seu notebook e deixar assim a criatividade dos alunos, pelo menos ali em uma das aulas, para eles desenvolver dentro daquele conteúdo que o professor está ensinando, eles desenvolver um jogo ali. Ou seja, deixar com que eles criem o seu próprio jogo. Ou dividir a turma em grupos, né? São ideias assim, dividir a turma em grupo e cada grupo vai criar um joguinho baseado em um conteúdo ali determinado pelo professor. Por exemplo, ali, raiz quadrada, né? Às vezes os alunos têm tanta dificuldade para compreender o processo da raiz quadrada, a sua decomposição, né, dos números ali em fatores primos, que o professor ele pode estimular os seus alunos a produzir um joguinho ali. Que aqueles alunos que têm mais afinidade, que criem um joguinho para um outro grupo jogar. E vice-versa, né? Faça uma troca ali de atividades ou de jogos, né? Que uma turma vai produzir um joguinho para o outro. Então, quer dizer, lógico, não deixando de esquecer que ao produzir esses jogos, ele precisa também apresentar para o grupo a regra. Qual é a regra do jogo? Então, eles precisam descrever isso e pode ser até feito através de um cartaz, né? Existe o cartaz no papel pardo, que onde os alunos podem lá escrever quais são as regras do jogo e apresentar a outro grupo que vai ser o grupo que vai testar esse jogo. E aí, veja aí quanto conhecimento, quantas habilidades aí eles podem estar desenvolvendo. Então, como eu disse no início deste vídeo, que os alunos eles podem trabalhar, os professores, né, podem trabalhar a interdisciplinariedade. E ao escrever as regras do jogo, os alunos estão trabalhando ali a língua portuguesa, né? A escrita, pode estar desenvolvendo ali geografia, depende do jogo, depende da forma que eles vão apresentar. Desculpa. Então, essas intervenções pedagógicas que o professor vai fazendo ali, vai inserindo, elas são de grande valia. Então, é necessário que o professor elenque vários, poderia dizer assim, vários ramos, né? Várias
linhas de conhecimento que o professor tenha e deixar ali de forma espontânea, no seu planejamento. Porque uma coisa, um jogo ali, ele tem proposto esse jogo e não está dando certo, ele parte para uma sem dar a sem que os alunos percebam isso, ele inverta os papéis. Então, ao invés de, como eu disse antes ali, o professor trazer o jogo e às vezes não ser bem aceito. Então, o professor, ao invés dele trazer o jogo, e se o jogo dele não está dando certo ou não foi bem aceito pela turma, ele fazer com que os alunos vivenciem uma nova experiência, e seria também uma experiência para o professor, né? Que ele inverta os papéis, desde que os alunos criem, que os alunos produzam, e propõe a eles que eles desenvolvam um jogo em cima daquele jogo que o professor optou ali ou fez a sua escolha. E quando propõe jogos nas aulas de matemática, não podemos deixar de compreender o sentido da dimensão lúdica que eles têm em nossa proposta. Então, o que seria esse sentido da dimensão lúdica? Que o jogo, além de ser algo ali prazeroso, algo que vai nos trazer conhecimento, vai nos ajudar a resolver problemas, né? Ele tem ali um sentido de conhecer e de instigar o aluno a buscar, a produzir, ou fazer novas propostas e também desenvolver aí, ou usar esse raciocínio, né, esse conhecimento que ele obteve aí, para desenvolver em outros momentos aí da sua vida. E o jogo, ele tem uma função social, olha, como eu disse há pouco, que ele vai usar esse conhecimento para desenvolver no meio onde ele está inserido. E então, isso nos mostra que o jogo ele tem uma função de socialização. Então, por quê? Essa socialização, essa interação entre os alunos, né, no momento do jogo, no momento ali da troca de experiência, na discussão com os pares ali de jogadores, esse aluno ele pode desenvolver um potencial ali de participação, a participação dele, a sua cooperação, o seu respeito, né, e a sua crítica. Então, ao participar, ele então, nessa interação do jogo, veja quantas possibilidades aí de interagir ele pode desenvolver. Então, ele pode participar, ele pode cooperar, ele pode adquirir ou adquire, né, um respeito mútuo e ainda a sua crítica. Então, essa crítica aí não é crítica, porque fulano ganhou e porque o ciclano perdeu e eu ganhei e fulano perdeu, não. É uma crítica, assim, de construção. Ele vai repensar e dizer, nossa, o que eu fiz aqui de errado para mim, para que eu tenha perdido esse jogo. A próxima vez eu vou jogar novamente, eu vou fazer uma forma diferente, não vou fazer mais desta maneira. Então, esta função de socialização ali, eu lembro muito bem quando trabalhando com ensino fundamental, né? O joguinho da memória ali. Então, aquelas pecinhas onde são dois pares de várias figuras. E aí, colocando elas de forma assim, como se diz,
de forma, em vez de pôr à frente, colocando assim, né? Você não consegue visualizar nada por aqui. E as crianças, ela têm uma, um desenvolvimento assim mental tão excepcional que eles começam a olhar na pecinha e já começa a gravar qual é o par de qual. Então, essa função dos jogos aí, para vocês observarem que é tão importante quanto o jogo, outros jogos também, né? Quanto os outros jogos. Então, esse desenvolvimento aí, esse trabalho de ludicidade, de desenvolver a ludicidade nas crianças, ou nos adolescentes, aqui referindo, né? É importante porque percebe-se lá do início que as crianças menores elas têm essa capacidade de decorar com as suas pecinhas que formam pares, principalmente no jogo da memória. E com isso, os adolescentes também poderão estar trabalhando aí o seu raciocínio lógico, o seu desenvolvimento dentro desta área. Sabemos que quando se fala em trabalhar os jogos, aí, a ludicidade, não podemos esquecer que todo jogo, por natureza, ele desafia, ele encanta, ele nos traz um movimento, né? O barulho é uma certa alegria para o espaço, para esse espaço da sala de aula, aonde que normalmente o que nós tínhamos ali? Apenas o livro, o caderno e o lápis. Então esse desenvolvimento aí, essa natureza dos jogos aí de desafio, de encantar, de provocar movimento, provocar barulho, ele perpassa a sala de aula, porque ele deixa de ser uma sala de aula onde seria ou teríamos a ideia de ser um local silencioso, um local calmo, e ele dá lugar a um local muito agitado. Então isso é normal, né? E é por isso que se fala em regras, né? Que é necessário que tenha limite, mas que o barulho ele é uma vai ser uma ferramenta que vai fazer parte deste ambiente, com certeza será. Isso fora alguns momentos ali que depende do jogador, ele pode até trazer assim um momento de descontentamento entre todos ou entre alguns jogadores, principalmente aqueles jogadores que não aceitam o desafio de perder, né? E, e aí é necessário que tenha essa intervenção do professor, aonde que mostrar aos alunos que o objetivo ali do jogo não é ganhar algo, que todos realmente estão ganhando, aqueles que perderam também estão ganhando, porque ele necessita pensar a forma de agir, a forma de jogar ou a forma de encarar ali o seu desafio, né? E saber que o jogo ele reduz as consequências dos erros e do fracasso desse jogador ou desses jogadores, né? E o que ele vai fazer? Ele vai permitir que ele desenvolva é, a sua autoconfiança, a sua autonomia e tendo ali uma iniciativa mentalmente ali diferente daquela que às vezes ele tem iniciado o jogo. Então é muito importante que a autoconfiança do jogador ele se eleve ela. Por quê? Porque ele vai perceber que ao jogar
e ao adquirir conhecimento através do jogo, ele vai poder resolver problemas ali, ele vai mentalizar problemas para melhorar o seu convívio, ou não seja o seu convívio, seria mesmo o seu convívio ali com a natureza, com os problemas do dia a dia, que ele vai estar apto ali a, a encontrar maneiras de desenvolver. Desculpa. O planejamento desse trabalho com jogos, é bom lembrar que trabalhar com esses jogos, ele vai envolver um planejamento. Eu vinha falando um pouco antes sobre esse planejamento do professor, que ele está bem planejado e ele está ali amarrado dentro do seu programa de aula, e que agora fala-se aqui do planejamento do trabalho com jogo, que esse planejamento ele vai carecer de uma sequência didática, que é aí defendida por Dawes, né? Onde se fala sobre a sequência didática, que é uma sequência. O que é uma sequência didática? São a sequência de atividades, e essa sequência de atividades elas vão exigir ali a intervenção do professor, e, e mais que sendo mais que jogar, sendo mais que brincar, e que realmente haja aprendizagem. Então, planejar uma sequência didática é você buscar ali, é você interferir com interferências do professor, para que ele não fique apenas como um jogo, como uma brincadeira, e sim que haja realmente uma aprendizagem. Falando em jogo, o que temos que pensar o seguinte, que quando o jogo ele foi proposto, eu preciso imaginar quais são as possíveis explorações que ele permite para que esses alunos aprendam. Então é necessário que a proposta do jogo, ela não isso quer dizer que o professor ele precisa pensar duas coisas, como e quando. Então, como? Como que ele vai trabalhar esse jogo? Como que ele vai ali trazer a ludicidade para que esses alunos se interessem, para que esses alunos realmente tenham vontade de aprender? E quando? E quando o jogo será proposto? E quais são as possíveis explorações ele permite que os alunos aprendam? Então, isso são maneiras ali do professor trabalhar a sua sequência didática. E esse item aqui é mais sobre o planejamento do trabalho com jogos, né? Então, para trabalhar com jogos, é necessário essas intervenções. E saber que o jogo ele é um desafio, em que os alunos eles são desafiados a produzir, a buscar, a investigar, também a explorar e a pesquisar, né? Quer dizer, então o aluno aqui nesse desafio, ele é o agente aonde que ele vai buscar esses conhecimentos. E esse desafio, ele precisa ter o interesse do aluno. Uma das chaves principais é o interesse do aluno, e que esse interesse, como eu disse um pouco antes, que tenha realmente surtido efeito. Que se não tiver efeito nenhum, a vontade do aluno ali, com certeza ele não irá aprender, ele não irá desenvolver aquele raciocínio lógico que se iniciou no vídeo ali, que eu iniciei falando, né? Ele não vai ter
esse desenvolvimento para essas habilidades. E o aluno ele precisa ler as regras, já falei um pouco sobre isso, que as regras são fundamentais importância para o conhecimento do aluno, para o seu desenvolvimento e para ele conseguir ter a sua autonomia, sua autoconfiança. E o professor ele pode aproveitar esse momento, né? Então, ler as regras, voltando um pouquinho, falando sobre lá a língua portuguesa. O trabalho que é desenvolvido especificamente para a matemática, mas ele pode ser trabalhado através da interdisciplinariedade. E o professor ele pode produzir ali uma sequência de atividades e fazer com que os alunos eles vão registrando esses momentos dos jogos ali e depois o professor pode explorar com eles, com os adolescentes, a produção, pode explorar o tempo, pode explorar ali as jogadas, ou depende da jogada, quantas jogadas, pode desenvolver ali expressões numéricas, fracionárias. Então, isso vai depender do momento ali, do conteúdo que o professor venha estar trabalhando. Então, essa produção do registro é muito importante, porque quando ele registra, ele vai guardar na sua memória aquilo que ele vivenciou. E tudo aquilo que vivenciamos e escrevemos, nós temos ali como um livro de memória. E esse livro de memória, ele vai fazer parte ali do nosso conhecimento, ele vai fazer parte da nossa vida. Não é necessário que todos os dias eu pegue esse livro, essas anotações, mas apenas depende da situação, do momento, ele vai começar a pensar, nossa, em tal jogo foi desenvolvido isso para mim resolver um tal problema lá dentro do jogo. Então aqui eu posso usar esse termo também para desenvolver aqui nesta área. Então é isso que eu tinha aqui para passar aqui, né, nesse vídeo. Então falando aí sobre essa matemática, que o material lúdico, falando sobre esse material lúdico, quando falar matemática, eu falei muito aqui sobre a matemática e apenas dei um início aí no material lúdico, que esse material produzido aí, num determinado ponto do vídeo aí eu tenho falado que não é aquele material que o professor vai lá numa livraria e traz pronto, mas que um material que os alunos recolham, que os alunos trazem de casa e ali eles desenvolvem os jogos. Para isso, o professor tem que ter pensado antes que tipo de jogo eu pretendo desenvolver com meus alunos. É o como e o quando, que falamos um pouco aí atrás. Então, que tipo de jogo eu pretendo desenvolver com meus alunos? É para trabalhar frações, equações, os teoremas de Pitágoras? Então, analise aí para vocês ver que infinitos conteúdos que se trabalha na matemática e no ensino médio pode ser desenvolvido através de coisas do dia a dia também, através de um jogo, da ludicidade, né? Desculpa. Por exemplo, aí, eu preciso trabalhar lá no ensino médio um conteúdo aí, matrizes. Então, para trabalhar matriz, pegamos aí os dados de uma
de uma empresa ou da própria escola mesmo, né? Com os gastos que a escola tem e leva para a sala de aula os panfletos. E aí, através desses panfletos ou dos dados ali adquiridos às turmas da sala de aula, o professor começa a desenvolver um trabalho ali sobre matrizes. Trabalhar ali a geometria plana ou a geometria espacial. Então, temos ali infinitos modelos, infinitas coisas que se pode trabalhar dentro dos jogos, né? Quando eu falei ali sobre a geometria plana, geometria espacial, e, e aí observa aí para vocês verem que material é adequado para o professor trabalhar a geometria espacial em sala de aula. Pedir que as crianças não, aqui estamos falando do ensino médio, né? Que os adolescentes tragam para a sala de aula caixinhas, caixas de remédio, caixas de sapato, caixas de camisas. Olha a riqueza que temos aí. E esse material ele pode ser transformado ali em uma aula. Ele pode estar ali dentro de um projeto, dentro de um planejamento elaborado, um planejamento bem pensado, e ele pode se transformar em uma aula expositiva e também, ao mesmo tempo, não sendo expositiva, por parte do professor, que ele vai estar trabalhando com esse material concreto aí de forma lúdica. E quando se fala em material lúdico, não trata apenas de material que serve para brincar. O que é o lúdico? O lúdico é aquilo que nos dá prazer, que nos desperta a curiosidade. Não é só o brincar e o jogar. Então, o lúdico é sinônimo aí de outros termos que ao ver, muitos pensam que quando se fala em lúdico ou ludicidade, já vem a ideia de brincar. E não é bem isso que quer dizer, ou seja, esse termo não refere apenas isso. E assim eu chego aqui ao final desta terceira aula, né, falando aí sobre a matemática